galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Que saudade, né, da gente estar junto na igreja, louvando a Deus, aprendendo a palavra de Deus. Enquanto a gente ainda não tá lá, a gente tem esse tempo nosso aqui, da gente compartilhar junto, né, da palavra de Deus, o nosso Devocional Kids, que você possa ser muito abençoado com esse tempo, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. E eu já convido você no começo desse vídeo a compartilhar o link, manda aí para algum amiguinho seu, algum parente, para a gente poder aprender junto e louvar a Deus junto nesse momento, amém? Vamos começar com uma oração? Convido você aí para você se acomodar na sua casa, ou no seu quarto, ou na sala, ficar aí num lugar confortável, acalmar o seu coração, para meditar na palavra de Deus e para ouvir o que Deus tem para falar com a gente hoje. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigada por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos para aprender, para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que cada casa, que cada lar onde tenha uma criança assistindo esse vídeo possa ser abençoado pela Tua presença, ó Deus, e que o Senhor possa realmente encher os nossos corações com a Tua presença nesse momento. Que nós possamos ter um tempo precioso contigo hoje, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Agora então é hora da gente louvar a Deus. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor agora então com alegria. Chama aí quem está na sua casa junto com você. Cante aí com toda a força. Vamos louvar o Senhor realmente dando o nosso melhor para Ele, né? Só Ele merece todo louvor, toda adoração. Só Ele é digno. Vamos louvar então. Eu vejo a glória,
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti todo louvor e adoração, que só o Senhor é digno, só o Senhor merece. Recebe as nossas vidas diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora então a gente vai para a hora da nossa história. Vamos lá? Então agora a gente vai para o nosso momento de meditar na Palavra de Deus, né? Vamos para a nossa história de hoje. A gente tem estudado, crianças, uma sequência de lições que falam sobre o livro de Salmos, né? A gente já aprendeu várias coisas interessantes sobre o livro de Salmos, e a gente tem aprendido como a Palavra de Deus é preciosa, né, para cada um de nós. O tema, então, da nossa lição de hoje é Salmos que ensinam a pessoa certa. E a base bíblica é o Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, né? Você já deve ter ouvido alguma vez esse salmo. E a gente vai entender um pouquinho o que significa esse título aqui, né? Salmos que ensinam a pessoa certa. Que pessoa certa, né? Do que será que está falando aqui a lição? Vamos lá, então. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre ovelhas, né? Sobre rebanho de ovelhas e sobre um pastor de ovelhas, né? Inclusive as histórias da Bíblia, a gente vê muitas histórias que trazem esse tema, né? De pastor, de ovelhas. O Salmo 23, ele fala sobre isso. E vocês sabem, que já devem ter ouvido falar, que o pastor, ele tem que cuidar das suas ovelhas, né? Ele cuida do rebanho. Então, além de procurar comida para as ovelhas comerem, água para elas beberem, ele tem que prover ali também proteção, né? Muitos animais tentam ali se alimentar das ovelhas e é o pastor que vai proteger para que nenhum animal venha aí e se alimente, né? E ataque alguma ovelha. Jesus, quando ele esteve na terra, ele disse, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus diz que ele é o nosso bom pastor, que cuida de cada um de nós, que nos protege, que deu a vida por cada um de nós, né? E foi exatamente nessa situação que Davi escreveu o Salmo 23. Davi, ele pôde confiar em Deus e confiar e pôde dizer que o Senhor era o seu pastor e que então nada faltava para ele. Davi, ele teve várias experiências ao longo da vida dele e ele pôde dizer que Deus era o seu pastor. E aí então que a gente vê o tema da nossa lição de hoje, Salmos que ensinam a pessoa certa. Mas que pessoa certa? A pessoa certa que cuida de cada um de nós, que nos dá proteção, que é o nosso Deus. Então a gente vai ver uma história, algo que aconteceu na vida de Davi, que fez com que ele dissesse que o Senhor era o seu pastor. Talvez até você já tenha ouvido falar nessa história, uma história muito conhecida aí da vida de Davi. Davi foi rei, né, em Israel, só que antes dele ser rei, quando ele era moço, um adolescente, ele foi pastor de ovelhas. Então aqui a gente tem Davi, bem novinho, e ele cuidava dos rebanhos de ovelha do seu pai. E aí um dia o seu pai pediu para que ele fosse até o acampamento do exército do povo de Deus, onde estava havendo ali uma guerra, para ele levar comida para os seus irmãos. Os irmãos dele estavam no exército. Então Davi foi levando aí comida, deixou outra pessoa tomando conta dos rebanhos, né, das ovelhas, e ele foi levar aí comida para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu que o exército, né, dos filisteus, havia um homem, um soldado lá, que estava afrontando o povo de Deus, que estava provocando o povo de Deus, e não havia nenhum soldado do povo de Deus que se prontificasse a ir lá enfrentar esse homem. Por que isso não acontecia? Porque na verdade esse soldado que afrontava o povo de Deus era um gigante, né? Ele se chamava Golias e ele tinha mais de 3 metros de altura. Então ele afrontava o povo de Deus, ele provocava, porque ele sabia que ninguém ali iria enfrentá-lo, ninguém ali tinha coragem para enfrentar. E Davi ficou muito bravo com isso. Ele falou assim, mas quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Davi ficou bravo com essa situação. E aí o rei do povo de Deus, que se chamava Saul, chamou Davi
E Davi falou, esse é o rei Saul, e Davi falou para ele, olha, eu vou lá enfrentar esse Golias. Então o que o rei Saul fez? Ele quis equipar Davi, né? Ele colocou uma armadura em Davi, tentou dar armas para ele, né? Espada, escudo. E Davi, na verdade, não quis nada disso. Porque Davi não estava acostumado com aquelas peças. Davi não era um soldado, ele não usava armadura, ele não usava espada. Então ele não quis nada dessas peças, falou, não, eu não quero nada disso, eu vou na força do meu Deus, né? Eu não quero nada disso, não. Recusou toda aquela armadura, tudo aquilo, e foi ali do jeito que ele era mesmo. Na verdade, quando Davi foi enfrentar Golias, ele estava confiando que Deus iria ajudá-lo naquela luta, né? O que ele tinha de arma para levar? Ele tinha ali o cajado dele, de pastor de ovelhas, ele tinha 5 pedras e ele tinha também uma funda, né? Tipo um estilingue. Era isso que Davi tinha. E aí, quando Davi chegou com essas armas para enfrentar o gigante Golias, mais uma vez, o que o gigante Golias fez? Ele zombou, ele tirou sarro ali de Davi, né? Era isso que ele fazia bem, ele queria provocar. Ele deu risada de Davi com aquelas arminhas dele ali, e Davi então respondeu para ele, olha, você vem contra mim com espada e outras armas, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Então Davi, nessa hora, ele se apoiou na força de Deus, não na força dele, não nas armas dele que ele tinha, mas na força de Deus. E aí nessa hora, ele pegou a pedrinha dele, colocou ali na funda, né, no estilingue, aqui ó, começou a rodar, mirou ali no gigante Golias e jogou. Quando ele jogou, a pedrinha atingiu aonde? A testa do Golias. E aí o gigante caiu para trás, e aí então Davi foi lá e o matou, né, com a própria espada do gigante Golias. Ele foi derrotado, né? A gente vê, crianças, com essa história que, na verdade, se a gente for olhar humanamente falando, né, com os nossos olhos humanos, quais eram as chances reais de Davi vencer Golias? Ele não tinha chance nenhuma. Primeiro que Davi tinha ali a estatura normal, né? Não sei se tinha 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m, e Golias tinha 3 metros de altura, então era uma diferença enorme. Segundo que Golias era um soldado, então ele tinha armas, né? Ele tinha espada, ele tinha escudo, ele era preparado para aquela situação de guerra. E Davi não, Davi era um pastor de ovelhas, ele não tinha armas, ele nem quis a armadura que o rei Saul tentou colocar nele, ele não quis. Então se a gente for olhar ali para os dois ali, para aquela situação, Davi não tinha chance real nenhuma de vencer o Golias. Só que o que aconteceu? Davi, ele não tentou ir na sua própria força, ele não se apoiou na própria força dele, pelo contrário, ele foi na força de Deus. Ele cria naquele momento que aquela era a vontade de Deus e que Deus estaria com ele, que Deus daria a vitória a ele. Então naquele momento da vitória dele contra Golias, ele experimentou a proteção de Deus, o cuidado de Deus, ele experimentou ali Deus dando aquela vitória a ele pelo poder de Deus e não pelas circunstâncias humanas ali, porque humanamente falando era impossível Davi conseguir vencer Golias. Então naquela situação, Davi experimentou o cuidado de Deus, experimentou a proteção de Deus. E aí, essa é uma das situações, né, que aconteceram na vida de Davi, mas muitas outras aconteceram também que permitiram com que ele escrevesse o Salmo 23. Qual é o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi experimentou durante a vida dele muitas situações, muitas circunstâncias em que ele viu o cuidado e a proteção de Deus na vida dele. A gente já estudou também, né, outros salmos
A gente viu que Davi caminhava com Deus, Davi errou muito, a gente já estudou os salmos de arrependimento, né? A gente já viu alguns salmos de arrependimento de Davi, que ele pecava, ele fazia coisa errada, mas ele se arrependia e ele ia para a presença de Deus, rasgava o coração mesmo, abria o coração na presença de Deus e pedia perdão. Então Davi caminhou com Deus e aí ele experimentou essa proteção, esse cuidado de Deus na vida dele. A gente vai orar encerrando esse tempo e hoje a nossa oração vai ser direcionada para que você possa sentir aí na sua casa que realmente Deus é a pessoa certa que caminha com você, que te protege, que te guarda, é o seu pastor, é aquele que não te deixa nada faltar, que você, talvez, né, você não tenha tido muita fé, talvez alguma situação acontecendo aí na sua vida, na sua família, mas que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a sua vida e você possa crer no seu coração que Jesus é a pessoa certa em quem confiar, que Deus é a pessoa certa em quem confiar e que aqueles que confiam nele não são desamparados, não são abandonados, mas se a gente precisa primeiro aceitar a Cristo, né? A gente já falou aqui. Então saiba, criança, que se você já aceitou a Cristo, se você já abriu o seu coração para o Senhor protege você, o Senhor cuida de você, você pode caminhar com o Senhor a cada dia. Então a gente vai orar nesse momento e que você possa realmente ter a sua fé aí aumentada para que você possa confiar no Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Amém? A gente vai orar agora. Se você puder, coloca a mão assim no seu coração e coloca a sua vida diante do Senhor mesmo. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por podermos meditar na Tua palavra, Senhor, por podermos ter esse tempo, ó Deus, ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, realmente aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Oramos, Senhor, para que cada criança seja alcançada por essa palavra nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. E se há alguma dúvida, ó Deus, nos corações, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa realmente preencher cada coração com a Tua presença, ó Deus, que em cada coração possa haver a certeza da fé em Ti, a certeza da salvação em Cristo Jesus, a certeza de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor é a nossa proteção, é o nosso conforto, é o nosso cuidador em todos os momentos, ó Deus. Que cada criança seja abençoada, Senhor, pela Tua presença, cada família, cada lar, Senhor, possa ser abençoado por Ti, possa haver a certeza de que o Senhor é a pessoa certa para nós caminharmos junto, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós Te amamos, Senhor. Obrigada por esse tempo precioso, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Que você seja abençoado por essa palavra, você pense nela, né, todos os dias dessa semana, medite aí nessa palavra e em outros textos da palavra de Deus, né, que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Não vai embora ainda que a gente ainda vai falar da nossa atividade. Espera aí, só mais um pouquinho. A nossa atividade da semana, crianças, é o culto 10, então procura aí nas folhinhas, né, o culto 10, salmos que ensinam a pessoa certa. Você procura aí a sua atividade, se junta com alguém na sua casa, né, alguém que possa fazer junto com você. Você vai ver o que é cada um desses itens aqui, e aí você vai seguir, né, aqui pelo labirinto, os itens, e vai ver a primeira letra, a letra inicial de cada um desses nomes, e aonde parar aqui o labirinto aqui embaixo, aí você vai colocar a letra inicial de cada uma dessas palavras. E vai formar o que? Uma palavra, um nome, que é em quem nós podemos sempre confiar, que foi o tema da nossa lição de hoje. Aí depois você pode pintar os desenhos aí e ler os textos também, né? Chama alguém da sua família, se você não sabe ler ainda, para ler o texto bíblico, para conversar um pouco, para relembrar da história, né? Da lição,
daquilo que a gente aprendeu hoje, que isso ajuda a gente a gravar mais ainda, a realmente ter no nosso coração essas palavras, essas histórias da Bíblia que realmente falam do cuidado de Deus para cada um de nós. Amém? A gente está encerrando então mais um devocional hoje. Espero que tenha sido, né, abençoado esse tempo para você. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. A gente se encontra semana que vem de novo, né? Mais um Devocional Kids. Que Deus possa abençoar você. Amém? Tchau!